muito perigoso, volto a dizer, já passou um terço do campeonato, então, assim, quem tá lá embaixo agora precisa realmente ter como foco sair da zona do rebaixamento. E, ao contrário das outras coletivas que a gente citou aqui, eu achei a do Antônio Oliveira muito ruim. Muito ruim. Se você tem um elenco que está fragilizado por uma situação de zona do rebaixamento, a crise externa que vive o Corinthians, tudo que o Corinthians está lidando dentro e fora de campo, você chegar na coletiva e dizer que o seu elenco é curto, fazer aquela cara de não acho que o nosso elenco é melhor do que o do Cuiabá, e assim, dá a entender que não dá para esperar muito mais do que isso, ele vai ter que se explicar internamente, ele vai ter que explicar para os jogadores porque ele não acredita no elenco. Né? Ele é perguntado em relação ao elenco curto e tal, ele diz assim, mas vocês esperavam muito mais com do que esse elenco pudesse entregar? Com certeza. Eu acho que ninguém está dizendo que o Corinthians devia estar brigando por título, mas me impressiona que ele seja capaz de dizer publicamente que a gente não deveria esperar muito mais do que a zona de rebaixamento do elenco que ele tem na mão. Ainda que fosse um elenco de zona do rebaixamento, ele nunca deveria dizer isso publicamente, e eu não acho que seja. Né? Você tem jogadores que podem render. O Garro é um bom jogador, Raniel é um bom jogador, Yuri Alberto, né? O Coronado, a gente não entende até hoje alguns dos investimentos que o Corinthians fez, mas assim, se você olha para esse time no papel, não para esse time não, para este elenco no papel, ele não deveria formar um time de zona do rebaixamento. E aí, entendo o questionamento de será que algum outro treinador faria esse elenco render mais? O Corinthians tem problemas muito maiores do que o Antônio Oliveira. Mas o que a gente vê dentro de campo é uma incapacidade de fazer esse elenco render. E algumas alterações que não necessariamente funcionam. Né? Quando ele coloca o Pedro Raul mais avançado e aí o Yuri Alberto vem um pouco mais para trás, o time, né, dá uma rateada, porque o Yuri Alberto estava indo melhor. E aí tem essa ilusão do gol no fim, né? E o Corinthians tem feito muitos golaços, né? Aí daquela ideia de que tem o recurso técnico ali. Mas são gols salvadores muito mais pela qualidade técnica individual dos seus jogadores do que uma criação de jogada. Você não vê essa criação de jogada no Corinthians. E o Cuiabá perdeu um pênalti, né? Como a gente falou antes, poderia ter matado o jogo ali naquele 2-0, o Corinthians não tinha poder de reação, ia perder o jogo. E dentro da sua casa, se você está brigando para sair do rebaixamento, em 12 jogos você tem uma vitória, arrancar um empate no final do Cuiabá não é um bom resultado. Essa agenda positiva, como a gente falava aqui, é prejudicial, né? É hora de calçar as sandalinhas da humildade e entender que precisa brigar para sair da zona do rebaixamento, mas não expor os seus atletas publicamente como um time de que a gente não deveria esperar muito mais do que isso mesmo. Porque aí, você não ter fé nesse elenco, aí talvez você não seja o cara para estar à frente dele. Né? Se nem o Antônio Oliveira acredita nos jogadores, quem vai acreditar? Né? Então, certamente o Corinthians não tem elenco para estar jogando tão mal assim. E ontem, mais uma vez, jogou mal. Criou muita chance, chutou mais de 20 vezes ao gol, mas a gente sabe muito bem que contra o Cuiabá não adianta chutar 50 vezes no gol. O Botafogo, ano passado, teve 38 finalizações contra o Cuiabá e perdeu o jogo no Newton Santos. Então, é muito preocupante, não só pelos resultados, mas pelo futebol que vem apresentando. Né? Ontem me veio à cabeça o Grêmio na última campanha em que foi rebaixado, que você viu o Grêmio jogando e você falava, meu Deus, como é que esse time não ganha? Por que esse time vai ser rebaixado? Hoje, com o Corinthians, a gente olha para o futebol do Corinthians e fala, com este futebol, o Corinthians vai ser rebaixado. Ainda que o elenco pudesse provavelmente render mais do que isso. Então, acho que o Antônio Oliveira precisa baixar um pouco o tom e mostrar um pouco mais de respeito pelos seus jogadores e dar um pouco mais de prestígio a eles se ele quiser fazer com que esse time renda mais e saia da situação em que está. Rodrigo, eu costumo dizer que tem duas coisas fundamentais para um técnico não sustentar no cargo. Um é a zona de rebaixamento, o outro é quando a torcida se volta contra o treinador. O exemplo último aqui é o Diniz. Zona do rebaixamento, torcida contra, caiu. É isso que aconteceu e fim de papo, não tem discussão. Eu não sei a quantas anda o Antônio Oliveira. Na zona de rebaixamento já está. Parte da torcida já tem criticado bastante.
mas ainda sinto uma certa anestesia, acho que essa é a palavra, da torcida do Corinthians, por causa dessas coisas Descendência? heróicas. Não, acho que é mais uma anestesia. Empatou com o São Paulo, olha aqui é Corinthians. Empatou com o Cuiabá, pô, uma bola tal. O Cuiabá, por exemplo, é um adversário em tese da mesma raia ali. E já tá descolando. O Juventude também, o Criciúma também. E o Corinthians está lá enterrado. É preocupante a situação. E o futebol tá jogando pouco. Fora tudo que Eu acontece fora acho de que campo, né? eu acho que dá para usar inclusive essa palavra, condescendência mesmo, porque acho que um time que faz 9 gols, estava olhando aqui a tabela, o Corinthians é um dos piores ataques do campeonato, tem 9 gols em 12 jogos. Com o elenco que tem de frente, digamos assim, né, Yuri Alberto, aí tem a opção do Pedro Raul, ok, o Wesley, que é uma joia, aí tem 2 meias, ele não está conseguindo fazer funcionar, toda vez você tem 2 meias, mas faz mais de 50 cruzamentos no gol. Então é porque é um time que tem pouca ideia ofensiva, né? É uma coisa muito mais tentativa e erro, vamos ficar jogando bola lá, o próprio gol é meio isso, né? O Pedro Raul recebe uma bola ali, tenta um chute meio errado, bola bate na zaga, sobra para o Bidu e aí ele faz um gol bonito. Mas você não vê ali uma lógica de criação. Aí o jeito que o repórter pergunta sobre o elenco, a resposta do Antônio Oliveira é até bizarra, podemos dizer assim, porque ele fala assim: Cuiabá? Então ele acha que o elenco do Cuiabá é melhor que o do Corinthians? Por que ele saiu do Cuiabá, então? Foi só Pois pelo é. dinheiro? Porque assim, ele era técnico do Cuiabá. Se ele olhou para o elenco e achava que o elenco do Cuiabá era melhor, o que, que ele está fazendo no Parque São Jorge? No Parque São Jorge não, porque não é mais lá que o Corinthians treina, É. mas no CT do Corinthians. Enfim, sabe? Eu acho que é muita. Já passou do momento do. Ah, ó, eu cheguei aqui. Ele continua vivendo da melhora que ele deu quando o time estava disputando a zona de rebaixamento no Paulista. E que ele criou uma expectativa positiva porque era o fundo do poço. Ele continua vivendo como se isso fosse suficiente. Não é suficiente. Tem um investimento alto, o resultado entrega é muito baixo, um desempenho ofensivo pífio, como diria o nosso colega Mauro César, e ele tem que ser cobrado, porque não está entregando. Então não adianta falar assim, veja o empate e tal, não sei o quê, não ganha muito tempo. Se o Corinthians não ganha do Cuiabá na Neoquímica, ele vai ganhar de quem exatamente? Não, o Cuiabá é um bom time, não é nem isso, mas assim, se não ganha do Cuiabá, vai ganhar do Palmeiras, dentro de casa? Vai ganhar do São Paulo, a gente viu que saiu como herói com o empate. Então, de alguém ele precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento, né? Se tudo for legal sem empate, vai continuar aí. Lembrando, a última derrota do Corinthians em Itaquera foi contra o Fluminense, que é o último colocado do campeonato, que tomou de Última 3 e vitória. Vitória, O né? Diniz já Última e única, né? última É e que você falou única, Derrota. derrota. não, a última vitória do Corinthians foi justamente contra o Fluminense. O Diniz até já caiu, o Fluminense é o último colocado do campeonato. Acho a situação bem preocupante, sem contar todas as milhões de coisas que acontecem fora de campo. Me dá a sensação de que há uma expectativa de que a janela possa ser muito boa para o Corinthians, né, de trazer reforços e tal. Por exemplo, o Hugo Souza, que é goleiro do Flamengo, que parece estar sendo contratado. Ontem o Donelli, né, deu as cartas lá, pegou Pegou um pênalti, pênalti. pegou uma outra bola muito difícil. Esse parece que já pulou a arrebentação das desconfianças depois de ontem. Mas, e o restante? O Coronado, ele não tem força para jogar o tempo todo, enfim. Acho que o Corinthians está confiando bastante que vai vir uma janela Mas tem graúda aí para soluções dar com um o jeito time no time. atual. Tironi, não Pois tem é, Rodrigo, soluções bom para ponto. você brigar lá na frente, mas tem soluções dentro do elenco do Corinthians para jogar muito mais bola do que o seu. Ele não é o pior ataque, porque se você contar o Inter e o Grêmio aí. Então tem gente ali para jogar muito mais do que o Corinthians está jogando hoje em dia. Eu E até concordo com porque, você. né, Tirone, Fala, Alice. se a gente olhar para o panorama geral do Corinthians, não tem dinheiro para gastar, né? Inclusive está devendo um Sim. monte de dinheiro, tem que pagar um monte de conta, né? Para que time que está escolhendo boleto não tem que ficar sonhando com janela de transferência. Então é outro lugar em que o Corinthians precisa calçar as sandálias da humildade, é entender que precisa trabalhar com o elenco que tem na mão, porque nem o elenco que tem na mão terminou de pagar. Então era o momento de tentar fechar a casinha e se organizar para conseguir sair da situação em que está com os jogadores que tem. Né? Concordo com todas as questões que a gente colocou aqui até agora. O Corinthians tem um time e, como o Matos falou, tem soluções para sair da situação em que está com esses jogadores. Talvez não com esse líder, mas com esses jogadores.
É verdade. O Antônio Oliveira tá nervoso aí, mas a situação não é boa.